Terminamos hoje o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Começámos precisamente há 2 meses esta caminhada. Paulo tinha servido ao Senhor e estava a ensinar e ao mesmo tempo estava a fortalecer o jovem Timóteo para que continuasse firme na obra do Senhor, sabendo que o trabalho dele no Senhor nunca seria em vão. Estes versículos finais são bastante preciosos e resumem com exatidão como deve ser a caminhada de um cristão. Hoje Portugal joga a final do Europeu. Alguns de nós, tal como eu, começam a ficar um pouco ansiosos com esse jogo e a preparar-se para esse momento. No entanto, a pergunta que nós devemos fazer é se cada um de nós está pronto, sim, para a grande final. Vamos abrir então as nossas Bíblias, a segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 6 a 22, e percebemos então como podemos estar prontos para a grande final, a final mais importante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 22. Dar novamente um breve contexto. Como sabemos, antes da sua conversão, Paulo matava cristãos. Depois do episódio que aconteceu na estrada de Damasco, Paulo passou a estar pronto a morrer por ser cristão. E isso torna-se evidente na forma como ele pregava o Evangelho em qualquer lugar onde ele estivesse. Por causa desta atitude, ele foi preso injustamente porque decidiu servir ao Senhor com todas as suas forças, independentemente das circunstâncias, pois sabia que Deus o tinha chamado para fazer discípulos em todas as nações. O fim da sua vida estava perto e ele sabia disso perfeitamente. Esta carta, estes versículos são muito tocantes, até porque foi a última carta, foram as últimas palavras que ele deixou enquanto vivo. No fundo, então, Paulo estava a passar o testemunho a Timóteo para que o nome de Cristo continuasse a ser proclamado. Paulo estava pronto para a grande final. Reparemos, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Atentemos ao pormenor das palavras, principalmente a 3 delas, para percebermos então a noção que Paulo tinha daquilo que se estava a passar, como também para vermos a grande confiança que ele tinha em Deus. A primeira palavra é libação. Esta palavra vem do Antigo Testamento e referia-se ao ato de colocar o vinho sobre o santuário como um gesto de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito. Nós podemos ver isso em Números capítulo 15, versículo 5, 7, 10, como capítulo 28, versículo 7. Aplicando então este significado às palavras de Paulo, percebemos que ele via a sua morte como oferta de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito por ele, sabendo que mesmo assim nunca conseguiria pagar algo tão grande como a graça de Deus na sua salvação, por ter sido salvo da condenação eterna. Em certo sentido, ele estava mesmo, a palavra, quando ele diz libação, ele estava mesmo a oferecer a sua vida ao Senhor, até mesmo pela forma como ele viveu o Evangelho. Ele estava a dar a sua morte como gratidão ao Senhor, por o Senhor lhe ter dado vida. A segunda palavra que eu queria salientar deste texto é a palavra tempo. No grego, há 2 palavras diferentes para definir a expressão tempo, para mostrar então 2 realidades distintas. Em português, usamos sempre a palavra tempo, mas na língua original, a palavra tempo há 2 palavras para definir tempo. A primeira, para se referir ao tempo humano. Esta palavra, a raiz da palavra, vem dar origem à palavra cronómetro, não é?
Significa o tempo humano. A segunda palavra refere-se ao tempo de Deus, que mostra que esse tempo é tempo perfeito. Neste versículo, o apóstolo Paulo usou a segunda palavra. E assim sendo, percebemos então que ele acreditava que a sua morte não acontecia no seu tempo, mas no tempo de Deus, tempo esse que era perfeito. É por isso que o apóstolo Paulo, em nenhuma das suas cartas, ele reclamou ou murmurou com aquilo que estava a acontecer. Nós não vemos nenhuma autocomiseração nas cartas que ele enviava. Não, eu estou aqui, estou quase a morrer. Mas por gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Não tenham pena de mim. Eu sei para onde vou, porque eu sei em quem tenho crido. Quem entende então que o tempo de Deus é perfeito, não irá temer o dia da manhã, porque sabe que Deus está sempre consigo, como também sabe que Deus sabe aquilo que faz. Às vezes o tempo de Deus, curiosamente, faz-me lembrar os filmes do MacGyver. Uma situação na nossa vida em que vai até ao último segundo e aí Deus define o rumo. Não sei se os irmãos estão recordados do filme do MacGyver, aquelas bombas quase a explodir. Ele consegue então cortar o fio na contagem decrescente e quando falta um segundo ele corta o fio certo. E às vezes parece então que Deus age assim connosco, até ao último segundo. Mas isso acontece para nós percebermos em quem devemos confiar e para percebermos que o tempo de Deus é perfeito. Então estas lições de Deus servem para nós aprendermos a confiar no tempo dele. A terceira palavra que eu quero salientar aqui é a palavra partida. Esta palavra era usada para desancorar os barcos que estavam presos aos cais, para irem para o destino que o dono do barco queria. Tendo isto em pensamento, Paulo sabia que estava preso a um sítio no qual não pertencia e ia para um sítio que o dono da sua vida queria que ele fosse. Quando temos então o foco naquilo que está por vir, nós não tememos o dia da manhã, porque sabemos que algo de melhor está à nossa espera. O final de todas as coisas será o princípio de todas as coisas. Quem ganhar esta grande final terá acesso então a um jogo que nunca terminará. Além disso, todos aqueles que participarem deste jogo já sabem que são vencedores. Como estar pronto então para a grande final? Vamos perceber isso nos versículos a seguir. Versículo 7 e versículo 8. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Estes dois versículos são muito conhecidos e são colocados muitas vezes nas campas de vários servos de Deus, como por exemplo Charles Spurgeon. Paulo reconheceu então aqui 3 pontos importantes na sua caminhada. Em primeiro lugar, nós podemos ver que ele era lutador. Então ele, ao olhar para trás, sabia que tinha lutado o bom combate e não se tinha perdido em guerras desnecessárias. Ele tinha o foco. Ele não se perdeu em guerras desnecessárias. A sua causa tinha sido sempre o Evangelho. Por isso sofreu muito. E tal como ele disse, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isto deve fazer-nos refletir e pensar que marcas é que nós temos trazido no nosso corpo. Se essas marcas estão relacionadas com as coisas deste mundo ou por vivermos como forasteiros neste mundo. Combatemos muitas vezes então o inimigo errado. Temos que saber que os nossos maiores inimigos
são o nosso eu, como também o diabo. Permitam-me uma nota. O que mais percebemos, ou percebemos mais nas conversas diárias com as pessoas, é que ninguém se acha o seu pior inimigo. No entanto, quando vamos analisar a sua vida ou a nossa vida, vemos que nos esquecemos de Deus e até da nossa família, porque desejamos que os nossos sonhos sejam realizados, nem que para isso, no fim, depois, digamos, Deus proverá. E colocamos assim a fé ao barulho. Como quem diz, a culpa é do diabo, quando nós é que fizemos más escolhas. Ou então, ok, no fim vai correr tudo bem. Quando assim é, a nossa vida está no centro de tudo e as nossas escolhas provam quem é o Senhor da nossa vida. Daí afirmar que temos que saber que nós somos o nosso pior inimigo, além do diabo. Curiosamente, às vezes facilitamos tanto a vida ao diabo que chegamos até ao ponto de fazermos a sua obra. Certamente que ele ficará muito descansado, porque nós não lhe estamos a dar trabalho nenhum. Vou tentar exemplificar o que eu quero dizer com um caso real. Recentemente recebi uma mensagem de uma pessoa que ainda mal conheço, a dizer que estava com problemas na sua família, por causa do trabalho que ela tinha escolhido. Aos seus olhos, aquele trabalho era um trabalho de sonho. Só que depois houve um distanciamento no casal, porque não tinham tempo para estarem juntos. Um trabalhava de manhã até à tarde, o outro começava no final da tarde até à meia-noite. A minha resposta a essa pessoa foi bastante simples. Devemos orar por um trabalho que glorifique a Deus para possibilitar ter uma família segundo os seus propósitos. Eu vou repetir. Devemos orar por um trabalho que glorifique a Deus para possibilitar ter uma família segundo os seus propósitos. Nada adianta termos grandes salários, nada adianta termos grandes trabalhos e a nossa família ser deixada para trás. O nosso principal ministério começa na nossa família. E isto pode ser aplicado nas diversas áreas da nossa vida, este pensamento. E muitas vezes, então, nós não pensamos na família por causa do nosso desejo de cumprirmos os nossos sonhos ou então na ânsia de vivermos sem termos que fazer contas à vida. Em segundo lugar, o segundo aspecto que o apóstolo Paulo falou foi da sua persistência. Paulo completou a carreira por ser persistente. Nunca desistiu face aos obstáculos que surgiram à sua frente. Não viveu segundo aquela frase dita evangélica, que não tem base bíblica, que é: se a porta se fechou, é porque não era da vontade de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes desistimos logo à primeira contrariedade da vida. Se a porta se fechou, é porque não era da vontade de Deus. Se a porta não se abriu, foi porque Deus não quis. Ou então, se há riscos, é porque não é da vontade de Deus. É que, se nós tivermos isto em mente, nós não entendemos que Deus muitas das vezes fecha portas em determinados momentos para que possamos mostrar a nossa persistência. O apóstolo Paulo viu a porta fechada muitas vezes, mas ele persistiu sempre para conseguir levar o nome de Cristo a todo lado. Ele não desistia perante as contrariedades da vida. Basta ver isso ao longo de todos os livros que ele escreveu. Se o nosso desejo for glorificar a Deus, nós devemos persistir sempre. Este ponto torna-se fundamental para a nossa compreensão da vida. Não sei se já contei aqui, se já contei, desculpem a repetição. Mas antes de virmos para a Igreja Batista da Graça, aconselhei-me com várias pessoas.
duas delas disseram-me o seguinte: se tu, Jonatas, tiveres problemas na graça, é porque não era da vontade de Deus. Vejam a mentalidade das pessoas. Se tiveres problemas na Igreja da Graça, é porque não era da vontade de Deus. Se nós formos levar isto a peito, nenhum dos profetas na Bíblia cumpriu a vontade de Deus, porque todos eles tiveram problemas. Se formos levar isto ainda mais a peito, então Jesus não estava a cumprir a vontade do Pai, porque ele teve problemas na sua vida. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para desfrutar de umas férias espirituais. Chegará esse tempo. Temos que deixar este misticismo à volta da vontade de Deus. A vontade de Deus é simples. Que o glorifiquemos em todas as coisas. Deus quer que cada um de nós o glorifique, seja onde for. E aí, certamente, Ele estará connosco. Ele quer que o nosso desejo passe por transmitir o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, para tornar não o nosso nome conhecido, mas o seu nome conhecido. Tendo isto em mente, podemos dizer que não importa onde esteja, mas sim quem é e naquilo que se está a transformar. Não importa se nós estamos aqui ou aqui. Importa sim quem somos. Porque não há lugares sagrados, não há lugares santos. Nós é que devemos ser santos na forma como vivemos a nossa vida. Uma pessoa persistente assume os riscos sem olhar para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Seguir a vontade de Deus, glorificar a Deus, há riscos. Não podemos medir... vou ver qual é aquele que tem menos risco e então certamente Deus quer que nós possamos ir por aí. Não tem a ver com isso. Assuma os riscos e não olhe para trás. Há um versículo em Lucas que diz somente isto: lembrai-vos da mulher de Ló. Porquê? Porque nós às vezes seguimos em frente, tomamos a opção, pedimos sabedoria ao Senhor e depois olhamos para trás. E se eu tivesse tomado aquela opção? E se eu não tivesse vindo para a graça? E se eu não tivesse o terceiro filho? E se eu não mudasse de carro? E se eu não... Quando tomamos as opções, nós não devemos olhar para trás. Seguir em frente. Seguir em frente. Porque Deus estará connosco. Os riscos fazem parte da vida. Nunca avalie as suas opções pelos riscos, mas sim se está a glorificar a Deus nas suas escolhas. A terceira palavra aqui é segurança. Paulo guardou a fé. A fé pode ter dois significados. Fé na crença em Deus. Essa, obviamente, será guardada pelo Espírito Santo. Mas a fé aqui está relacionada com a palavra de Deus, a doutrina. Então, Paulo guardou a sã doutrina. Paulo guardou a verdade que recebeu da parte de Deus sem alterar de forma alguma, até porque ele tinha como objetivo procurar, vimos isso na Escola Bíblica Dominical, procurar a fidelidade a Deus e não a sua felicidade pessoal. E nós, muitas vezes, então, tal como vimos, fazemos muitos erros porque procuramos a nossa felicidade pessoal em vez da fidelidade ao Senhor. E quando procuramos a fidelidade ao Senhor, nós encontraremos a mais profunda felicidade que há no próprio Senhor, Deus. Então, às vezes avaliamos a nossa vida com os olhos do mundo para perceber se nós estamos a ser bem-sucedidos. E não é assim que nós devemos fazer. Quando olhamos a nossa vida pelos óculos ou com os óculos do Evangelho, devemos então avaliar se estamos a ser fiéis ou não ao Senhor Deus. Nem sempre uma pessoa bem-sucedida neste mundo é fiel a Deus. Mas uma pessoa fiel a Deus é sempre bem-sucedida perante Ele. Nem sempre uma pessoa bem-sucedida neste mundo é fiel ao Senhor.
mas todos aqueles que são fiéis ao Senhor são bem-sucedidos perante Ele. E é isso, é tudo o que nós queremos. Nos próximos versículos vamos então perceber que para estarmos prontos para a grande final, não devemos depender das ações externas que as pessoas e até os nossos amigos, de quem nós muito amamos, nos possam fazer. Isto torna-se muito importante, porque muitas vezes a nossa vida anda ao sabor daquilo que nos dizem, daquilo que as pessoas nos fazem. Nós desanimamos porque aquela pessoa de quem nós gostamos muito, neste momento não agiu como eu achava que ela devia agir. Então nós desanimamos, ficamos cansados e desmotivados para percorrer o caminho que Deus deseja. Versículo 9 a 15. Alguém pode ler? Versículo 9 a 15. Obrigado. Reparemos nestas palavras. A parte inicial, procura vir ter comigo depressa. Este talvez fosse um dos versículos que eu mandava muitas vezes à Filipa quando namorávamos. Procura vir ter comigo depressa. Mas aquilo que Paulo estava a dizer é que ele precisa também de ter amigos, pessoas importantes à sua volta, ao seu lado, que o ajudassem nesta caminhada. Vemos aqui vários nomes de pessoas que foram muito importantes ao longo da sua vida. Por exemplo, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico e o próprio Timóteo. Deus coloca então pessoas na nossa vida para nos ajudar a viver, até porque ser cristão não é fácil. Elas irão mostrar-nos que, tendo Deus ao nosso lado, seremos capazes de enfrentar qualquer adversidade na nossa vida, porque com Deus nós seguimos em frente, sempre, e nunca paralisamos. Além disso, creio que foi a Raquel que leu em Hebreus 3:13, é muito claro sobre a importância de termos pessoas cristãs ao nosso lado. Diz o seguinte: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então devemos ter pessoas cristãs ao nosso lado, que nos ajudem a percorrer este caminho. Nós também devemos ser agradecidos a Deus pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida, como também dizer a essas pessoas a forma como Deus as tem usado para o nosso crescimento. E nós às vezes não dizemos às pessoas a forma como Deus as tem usado para o nosso crescimento. Reparemos, Demas foi um dos parceiros mais próximos de Paulo. E na hora da verdade, isto é, quando teve que mostrar as características que vimos anteriormente, ser lutador, ser persistente e guardar a fé, ele simplesmente abandonou o caminho. Ele queria o bónus por seguir a Jesus, mas não estava disposto a suportar o ónus. Quem faz as coisas por amor a este mundo é porque perdeu de vista o amor pelo outro mundo, o mundo que nos está reservado. Paulo também deixou o exemplo que sempre haverá pessoas que se irão opor ao ensino da verdade, como Alexandre o Latoeiro. E pior do que isso, essas pessoas irão estar a ensinar aos mais fracos na fé, para tentar desviá-los da verdade. Crê-se também que este Alexandre testemunhou em tribunal contra o apóstolo Paulo.
E mesmo assim Paulo diz, reparemos nas palavras deste versículo, a vingança era do Senhor e não era sua. Ele não tinha direito de ajustar contas com as pessoas, porque as suas contas foram todas saldadas por Cristo Jesus naquela cruz. Então por isso é que ele diz que Deus faça a sua vingança. Eu não sou ninguém para retribuir. Contudo, Paulo alertou a Timóteo para ele ter cuidado com essas pessoas, as quais agem dessa forma, com o desejo de provocar e minar a vida dos servos de Deus. Nos versículos a seguir, iremos ver outro aspecto importante na nossa caminhada até à grande final. A grande final que é mais importante de todas. Versículo 16 a versículo 22. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, eu estive sozinho. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúde a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Iraste ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem por dentro Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Paulo, então, num momento crucial, ficou sozinho. Ninguém o acompanhou naquele momento, apesar de ele ter ajudado tantas pessoas a chegarem à fé. Os amigos de Paulo não compareceram no tribunal e ele, conforme podemos ver, envia saudações na mesma a essas pessoas. Isto é amor. Amor que não depende do que o outro faz, mas sim daquilo que Cristo fez. Provavelmente, se nós fôssemos abandonados pelos nossos amigos num momento difícil na nossa vida, muito provavelmente não enviaríamos saudações. Mas Paulo mostra-nos o que é o verdadeiro amor. É possível falhar com os outros, mesmo tendo um profundo amor por eles. Não podemos ser tão simplistas ao ponto de acharmos que as pessoas, os nossos amigos, os nossos melhores amigos, não podem falhar conosco. Só houve alguém que nos amou de forma perfeita. E nós sabemos que só mesmo Deus nos amou assim. Dizer Deus não cobres o pecado sobre esta pessoa só é possível quando percebemos o gesto de Jesus na cruz. Então, Paulo amou as pessoas, os seus amigos, amigos que falharam num determinado momento. Podemos ainda ver como Paulo aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus, mas ele não se importou de o fazer sozinho, porque Deus estava com ele para o usar num momento difícil da sua vida. Ele estava preso, ele estava no tribunal e usou esse momento para falar de Jesus. Depois foi preso e usou o momento da sua prisão para falar de Jesus. O ponto é sempre este. Paulo aproveitava todas as oportunidades. E é uma lição perante nós, porque pedimos muito mais ao Senhor que nos liberte dos problemas, em vez de lhe pedirmos que nos use para usarmos esses momentos para a sua glória. Podemos então tirar aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, não tem de acreditar em si. Tem que acreditar no que Deus pode fazer em si e através de si. Com esta carta, Paulo não queria colocar em ênfase na sua vida, mas sim em Jesus, o qual deu a sua vida por todos aqueles que reconhecerem que são pecadores.
Ter fé em Jesus é ter fé na sua palavra e naquilo que Ele fez por nós na cruz. É verdade que acreditamos que há vida para além da morte, mas ainda desejamos muito viver essa vida, a vida em abundância nesta terra. E quando assim é, nós iremos ficar desiludidos, porque a vida muitas vezes não nos traz aquilo que nós mais ansiamos. Então, acredite naquilo que Deus pode fazer em si e através de si. Em segundo lugar, não tenha receio de reconhecer a sua fraqueza, pois aí perceberá a força de Deus. É verdade que por vezes a ideia de sermos impotentes constrange-nos. A ideia de sermos fracos deita-nos abaixo. Se nós percebêssemos a nossa fraqueza, nós viveríamos em perfeita gratidão ao Senhor, em plena comunhão com Ele, em vez da constante murmuração. E a murmuração tem o condão de nos destruir lentamente. Nós somos hábeis a reclamar com a vida, mas somos pouco hábeis a agradecer ao Deus da vida. Viver a vida cristã é uma luta diária contra o nosso eu e contra o diabo. E essa luta deve ser vivida em espírito de oração e com a palavra de Deus no nosso coração. Isto faz-nos ser corajosos no nosso dia a dia. Acho curioso como alguns não cristãos são mais corajosos que nós cristãos. Nós deveríamos ser as pessoas mais corajosas à face da terra, porque se Deus está connosco, então nós não deveríamos temer mal algum. Nós estamos prontos para a grande final, porque Deus está connosco. Se o medo do dia da manhã o faz dobrar os seus joelhos, então ele é bem-vindo. Mas se o medo do dia da manhã o faz temer e o paralisa, então maldito seja esse medo. Não importa quão dura seja a nossa vida, porque nós sabemos que encontramos a estabilidade que nós precisamos em Jesus. Tem sentido estabilidade na sua vida? Ou tem sentido a sua estabilidade como, às vezes, o tempo? Ora está chuva, ora está sol, e faz, então, as estações todas no mesmo dia. Que nos momentos difíceis da nossa vida possamos ter a força de pedir a Deus que a sua glória se manifeste e que a sua vontade seja feita. Nós, sem Deus, não conseguimos. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz aquele que nele confia. Viva na força de Deus e não na sua. Em quarto e último lugar, precisamos de amizades que glorifiquem a Cristo. Precisamos de ter pessoas cristãs que caminhem ao nosso lado para que possamos viver o Evangelho enquanto comunidade e apoiarmos mutuamente. Tenho insistido muito neste ponto. É verdade que a nossa igreja tem crescido muito na forma como recebe as pessoas. Isto é uma consequência natural do Evangelho. Há uns tempos perguntaram-me, não é, como é que nós podemos tornar as igrejas mais acolhedoras. E a minha resposta foi pregando o Evangelho. No entanto, precisamos falar mais do Evangelho quando nós estamos juntos. Efésios 5,19, falando entre vós, entre salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então nós precisamos de estar juntos para falarmos também de coisas importantes. Podem acreditar naquilo que eu digo, até porque eu falo com quase todas as pessoas aqui da nossa igreja. Mas a maior parte daqueles que estão aqui precisam de pessoas ao seu lado para falarem de assuntos sérios e não o fazem por timidez ou por não estarem habituados ou até com medo de serem julgados. A caminhada é para ser feita lado a lado, juntos, sempre. Mais do que sabermos rir juntos, precisamos de viver o Evangelho juntos. Foi para isso que Deus também criou a igreja. Noutra perspectiva, seremos inconstantes,
quando a nossa vida estiver firmada nas ações ou nas palavras daqueles que nos rodeiam ou daqueles que nos são mais próximos. Tal como vimos, é possível eu falhar ou falharmos perante os nossos amigos, amigos que nós tanto amamos, porque nós não conseguimos amar de uma forma perfeita. Então, que as nossas vidas nunca estejam firmadas na vida dos outros, apesar de precisarmos deles na nossa caminhada. Só mesmo Deus nos amou de forma perfeita. E por causa de entendermos esse amor, nós lutamos diariamente para amar os outros, tal como Cristo amou. Que Deus nos ajude.